tipos de base de dados ou modelos de base de dados. Bem, antes de avançar, eu queria dizer que a diferença entre dado e base de dados, ou melhor, a diferença entre dado e informação, se estou certo. Uma informação é um conjunto de dados organizado e estruturado ou estruturado. E um dado é um valor bruto que precisa de tratamento e posteriormente será organizado. Ok, vamos voltar. Eu disse que uma informação é um conjunto de dados organizados, ou dados é um conjunto de informações organizados e estruturados, dando mesmo. Mas um dado não é uma informação, é um valor bruto que precisa ser tratado. Quando é tratado, quando é processado, passa a ser uma informação. Exemplo de uma informação. Bem, por exemplo, aqui consegue ver na tela que quem consegue ler isso consegue dar conta que não, isso está a se referir a uma formação, né, que será administrado ou for administrado, por exemplo, base de dados, MySQL, tipo de base de dados ou modelo de base de dados. Isso é uma informação. Exemplo de dado. Exemplo de dado, por exemplo, poderia dizer o número 5. Número 5, só assim, número 5, acabou. Esse 5, não se sabe o que é. Mas quando eu coloco sala 5 ou sala 6, já não é um dado, mas sim uma informação. Então, a informação normalmente nos transmite uma compreensão ou um entendimento. Mas um dado não nos transmite uma compreensão ou nem um entendimento, porque precisa de ser tratado, tá? Então, eu vou fazer menção no capítulo anterior. Tipo de dados ou modelos de base de dados, que é como muitos preferem. Bem, existem vários tipos, tá? Mas vamos focar dos mais destacados e iremos focalizar ainda mais o último. Vamos começar com o modelo hierárquico. O modelo hierárquico organiza os seus dados em uma estrutura de árvore, onde cada registro tem uma relação de pai e filho. Bem, o que acontece nesse modelo? Neste modelo, ele utiliza a árvore para sua representação de dados, em que esta árvore é constituída por um nó, e o nível mais alto desta árvore chamamos de raiz, né? Onde cada nó representa uma entidade, com seus campos, por exemplo. Teríamos aí no topo, por exemplo, ponto de venda. Depois do ponto de venda, tiramos outro subponto, e de ponto de venda, a direção e chefia. Eles são gerenciados pelo ponto de venda. Depois teríamos aí oficina, e na oficina teríamos ID de oficina, ID de ponto de venda e venda ou chefia. Bem, esse modelo não vou aqui focar muito porque foi bom no princípio quando se usou, mas deixou de ser bom porque não oferecia recursos ou integridade que poderiam ajudar em algumas gestões que se fazia antigamente, ou nas algumas consultas que se pretendia fazer, porque havia muita dificuldade em gerenciar. Diferente do outro que vamos falar daqui a pouco. Ainda falando deste modelo hierárquico, quero dizer que este modelo ele não tem relação N para N, tá? Ele só representa uma relação de 1 para N. Isso também dificultava muito na hora de consulta, em que o nó não pode ter mais que um nó pai, né? Isso também não é permitido neste modelo. Também não permite mais que uma relação entre dois nó, tá? Pode ter uma única relação. Este modelo quero dizer que as consultas são feitas de forma definitiva, de forma hierárquica, tá? Há uma ordem que eles seguem. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No caso, o ponto mais alto é 1. Então, para mim fazer uma consulta no ponto 1, e se eu estiver no ponto 7, tenho que passar no ponto 6, ponto 5, ponto 4, ponto 3, ponto 2, ponto 1. Assim, era assim de forma hierárquica. Tu não podia sair de um ponto, por exemplo, do ponto 6, logo para o ponto 1. Não, isso não funciona assim neste modelo hierárquico. Bem, quando se migrou já, quando foi descoberto ou inventado o modelo, ou foi implementado o modelo em rede, ali já tivemos uma melhoria significativa em relação ao modelo hierárquico. Bem, este modelo foi desenvolvido como uma evolução do modelo hierárquico, permitindo mais complexibilidade, né? Quando eu falo de complexidade, refiro-me a registro, e essa forma de registro era muito importante naquilo que concerne as consultas de dados. Bem, a diferença entre este e o anterior
é que nesta aqui nós já podemos dizer que um tipo de entidade é representado no nó, e o nó é um campo deles, como eu falei, é um campo deles, é um campo de dados, tá? E este modelo também permite uma relação de N para N. E é um dos pontos muito importantes que veio diferenciar do modelo anterior. E a principal diferença também é este que aqui volto a repetir, que este modelo permite com que um nó filho pode ter várias nó pai. Então isso fica claro que a diferença entre este e o anterior é que no anterior não tínhamos uma relação de N para N, mas nesse modelo já podemos ter uma relação em que o nó pode ter vários pais. No anterior a gente afirmou que a relação só é permitida em que um nó poderia ter um N pai, ou melhor, um N pai poderia ter um único nó, ou melhor, não pode ter relação N para N, e que o nó não pode ter mais que um pai. E este modelo permite essa relação de N para N. Ok, o modelo orientado a objeto foi criado para suportar ou para ajudar no suporte de linguagens de programação orientada a objeto, como linguagens C Sharp, linguagem Python, linguagem PHP, linguagem Python, linguagem C++, dentre outros. E isso foi muito significativo naquilo que também concerne a base de dados, tá? Então, onde ele classifica os objetos, onde ele resume tudo o que é um objeto, e esses objetos são agrupados em classes, e classes são divididas em métodos, funções e o próprio nome da classe em si. Então, não é nosso foco também para aprimorar muito esse conhecimento, mas nosso foco aqui é falarmos do modelo relacional, onde iremos descrever até no final do nosso curso. Este modelo relacional foi proposto pelo doutor, mestre, né, engenheiro, cientista Edgar Frank Codd em 1970. Ele criou um padrão, demonstrou um padrão em como é que os bases de dados poderiam se comportar, e mais tarde também lançou as 12 regras do Edgar, na qual ele afirma em que consiste uma base de dados íntegra, relativamente a bases de dados relacionais, onde que consiste a sua segurança, que consiste a sua integridade. Ele demonstra lá nessas 12 regras do Edgar Frank Codd, pode lá investigar, ele é muito bem como é que uma base de dados deve se comportar. Então, essas 12 regras ajudam também a dizer que uma base de dados está segura quando oferece essas características que o Edgar Frank apresenta nesta abordagem. Bem, esse modelo relacional tem a seguinte característica: os dados são organizados em tabela. Quando eu falo tabelas, firme linhas de coluna, porque uma tabela é constituída por linhas de coluna, onde cada linha representa um registro e cada coluna, ou melhor, onde cada linha representa um registro e cada coluna representa um atributo. Relações entre diferentes tabelas são feitas usando chaves, o que torna um modelo muito flexível para consultas complexas. E quando falo de chave, refiro-me chaves primárias, chave secundária ou chaves terciárias. Chave primária é a primeira key, chave secundária é o foreign key, chave candidata é a terceira chave, né, que são chaves que o programador ou administrador de base de dados atribui para facilitar as consultas na base de dados. Bem, essa linguagem SQL, né, utiliza uma linguagem chamada SQL, que é Stored Square Language. Em poucas palavras, né, posso dizer em português, uma linguagem de consulta estruturada, que é a linguagem que permite manipulações de base de dados. Lembrando que a linguagem SQL é a linguagem padrão de base de dados. Todas elas provém dessa linguagem. Quando eu falo todas elas, estou a falar de outros SGBD que falamos na aula anterior, como MySQL, Postgre, Oracle, e todos eles provêm da linguagem padrão SQL. Uma das outras características também, vamos imaginar que um banco de dados de compras online, por exemplo, esse sistema pode ter uma tabela cliente, né, onde as informações de cada cliente, por exemplo, nome, endereço, por aí fora, e uma outra tabela chamada de pedidos, com detalhes
dos pedidos feitos e dos produtos lá terão constado nessa tabela. Verifiquemos que as informações estão agrupadas em tabelas, tá? Nesse caso teríamos a tabela cliente, onde poderíamos adicionar o nome do cliente e o endereço. Teríamos a tabela pedido, onde iremos adicionar os pedidos feitos pelo cliente. E também teríamos a tabela produto, onde adicionaríamos os produtos em que ele pretende comprar, nesse caso. Ok, e veremos também que essas tabelas estão definidas por um código padrão, um código unique, um código primary key, um código que não pode ser duplicado, e isso facilita muito na gestão. E algumas são chaves primárias, algumas são chaves estrangeiras, tá? Então não se preocupe muito com isso, vamos devagar, que ao decorrer das aulas tu irás perceber muito bem o que eu estou aqui a abordar, tá? Então, check isso. Ok, modelo relacional, características. Temos as colunas, tá? As colunas, isso até no conversa, as colunas são aquelas que ficam na horizontal, tá? Como estão divididas aqui, como posso até indiquei, as vermelhas são as colunas e as verticais... Oh, faço confusão, correção. As colunas são aquelas que estão na vertical, né? Estão vermelhas, e as linhas são na horizontal, tá? Então, essa menção que quis fazer naquilo que estava a tentar dizer aqui sobre o modelo relacional, que representa as informações em tabelas. Essas tabelas são representadas ou são divididas em linhas e colunas. Então, aqui aqui temos as seguintes colunas: código, contato e código pessoa e telefone. Então, o código de contato, código pessoa, telefone são nossas colunas. Agora, as linhas são 1, 2, 3, 4, que vão corresponder já ao código de contato. E temos 1, 2, 2, 2, que corresponde ao código da pessoa. E temos a outra coluna que é o telefone, que tem as seguintes linhas, como 929, 379, 578 e por aí fora. Então, lembra aí da estrutura de uma tabela. Uma tabela constituída por linhas e coluna.